A galera, tranquilo? Na boa? Curiosamente, fui por vários internautas convocado a falar sobre o evento do fechamento do bloqueio temporário, melhor dizendo, do X, do antigo Twitter. E para eu, portanto, motivei-me, né? Mas para eu falar sobre esse evento, eu preciso dizer que eu vou ser simples. Portanto, eu serei diferente da teoria da conspiração. O que é uma teoria da conspiração? É uma explicação complexa de eventos complexos. A teoria da conspiração, para poder fazer sentido aquilo que é muito complexo, ela hipertrofia a complexidade. O que eu quero dizer com isso? Ela cria uma lógica interna de eventos que podem ser conexos ou desconexos na vida real. Ela conecta eventos para poder explicar. E, portanto, ela explicando, afastando-se da ciência e da racionalidade científica, mas uma racionalidade de lógica interna apenas, ela se aproxima disso, racionalidade interna própria dela, características dela, né? Dessa explicação que eu diria mítica. E, portanto, ela torna o mundo mais palatável. As pessoas até creem em entender o mundo, creem em entender esses fenômenos. E, portanto, muitas vezes se sentem até mais que os outros, porque elas conseguem explicar melhor aquilo que muitas vezes os cientistas não conseguem. Então, essa explicação mítica, portanto, ela pode apaziguar corações. O que não significa que ela seja a melhor explicação, por óbvio. Então, vou me aproximar dos fatos jurídicos. O que eu quero dizer com isso? Fato jurídico é todo aquele evento natural ou humano que traz interesse ao jurídico, traz interesse à lei, traz interesse ao direito. Portanto, com isso, pretendo ser o mais objetivo que me for possível. Vai parecer que eu estou tornando as coisas menores do que são, mas talvez sejam menores do que são. Vamos lá, vamos fazer um apanhado geral. Então, alguns cidadãos, tá? O cidadão X, certo? Ele, em nome da liberdade da expressão, ele ofende um ministro do STF, ofende o STF, em nome da liberdade de expressão. Observem que ao ofender, ele gera a necessidade de uma resposta do Estado, certo? O STF ou o Estado vai e diz: caro cidadão, essas suas ofensas ao ministro X e ao STF não podem existir, ok? O cidadão, ou mais de um, né? Ou o cidadão, ele diz, mas em nome da liberdade de expressão, em defesa da liberdade de expressão, continuarei fazendo mais do mesmo, continuarei ofendendo. Muito bem. Numa segunda etapa, o Estado se apresenta e diz: vou te cobrar multas diárias, porque tu estás ofendendo um ministro ou os ministros do STF. O cidadão orgulhosamente diz: para defender a liberdade de expressão, vou continuar fazendo as ofensas. Então o Estado vem e diz: já que tu não pagou e nem pretende pagar as devidas multas, né, e vai continuar, está me dizendo que vai continuar, vou retirar, né, vou bloquear as tuas redes sociais. Estes são os fatos. Percebam que eu usei liberdade de expressão várias vezes. Mas por que eu fiz questão de falar isso em defesa da liberdade de expressão? Porque uma coisa é ofender, outra coisa é liberdade de expressão. Percebam que tecnicamente nunca foi dito para este cidadão ou esses cidadãos, né, não falarem sobre a liberdade de expressão. A preocupação era especificamente a ofensa. Percebamos que esses cidadãos poderiam ter escrito vários artigos sobre a liberdade de expressão. Poderiam ter feito entrevistas sobre a liberdade de expressão. Podiam ter feito manifestos
passeatas, slogans, memes, falando da liberdade de expressão, portanto, exercendo a liberdade de expressão. O que não era possível fazer era a agressão. Portanto, ao escolher a agressão e não a liberdade de expressão, eles foram cerceados. Esta é a primeira etapa. Ok? Até aqui me parece linear, tranquilo. Dá para interpretar? Dá. Quem quiser interpretar, teoria da conspiração, ele até pode, mas fatos jurídicos. Só aquilo que está dentro da norma é que pode ser, quer dizer, na minha fala, optei por só aquilo que está dentro da norma, do aspecto jurídico, é que pode ser aqui comentado. Ah, amigo, tu estás novamente limitando a liberdade de expressão, dizendo que é só os fatos jurídicos que tu deseja. Não, eu não estou reduzindo a liberdade de expressão. Eu estou focando para evitar teoria conspiratória. Segundo evento. A empresa internacional que é quem, em última instância, poderia bloquear os canais, né, desse cidadão, desses cidadãos, ela se recusa. Veja bem, o Estado, então, é chamado a intervir. O Estado vai lá e diz ao representante no Brasil dessa empresa, diz, ora, querido representante, tu deves bloquear os canais dessas pessoas, XYK. O que acontece? Por ordem do seu superior, o representante nada faz. E o tempo passa. É advertido. Ele insiste. O Estado, ou STF, acaba novamente chegando até o representante e diz, bom, como a tua empresa ela não está respondendo ao nosso chamado, são multas diárias, R$200 mil, se não me engano, né? Fica tranquilo, tu tens que pagar isso enquanto não fizer a determinação. O proprietário da empresa, estrangeiro, de certa forma intocável, do ponto de vista da legislação brasileira, diz, não vou pagar, nem vou obstaculizar a liberdade de expressão destes cidadãos, pobres cidadãos perseguidos pela justiça brasileira. Percebendo que esse CNPJ no Brasil, essa instituição, essa empresa, essa sociedade brasileira, brasileira aqui no Brasil, iria ser, portanto, atingida pela legislação brasileira, ele fecha, a instituição internacional fecha o seu escritório no Brasil, independente dos seus objetivos. Ao fechar, ela provoca um outro fato jurídico. Percebam que há um decreto-lei lá de 1940 que ele já indica que empresas estrangeiras devem ter um escritório aqui no Brasil. O Código Civil também determina que empresas estrangeiras devem ter escritórios no Brasil. Na verdade, toda e qualquer empresa, nacional ou não, tem que ter CNPJ. É fato. É que nem CPF. O CNPJ quer dizer, olha, essa empresa existe, essa empresa está funcionando, ela está tranquila, deve pagar os seus encargos, deve respeitar a lei, né? E pode ser cerceada, pode ser punida de alguma forma se desrespeitar a lei. Quando essa empresa internacional ela retira o seu escritório, ela passa a ser, né, uma instituição ilegal. Por quê? Porque não tem CNPJ.
não tendo CNPJ, em tese ela não existe, não paga encargos, não tem direitos e não tem deveres, porque ela passa a inexistir aqui no país. Simples assim. Ora, outro fato jurídico. Pode uma instituição existir de fato, mas não existir de direito? Não, não pode. É algo ilegal. Portanto, deve ser encerrada as atividades desta empresa, até pelo menos ela se tornar uma empresa legalizada. O que aconteceu com o X, antigo Twitter? Exatamente isso. Ele não tendo, né, representantes no Brasil, ele deixa de existir. Deixando de existir, obrigatoriamente, vejam, poder-dever, obrigatoriamente o Estado, provocado, e foi, né, ele tem que fazer algo, porque se ele libera a instituição X, ele vai liberar a Y, a K, aí todo mundo pode ficar sem ter o seu CNPJ, né, sem ter obrigações e nem deveres. Percebam, portanto, que essa interrupção das atividades do X, ela é perfeitamente racional, lógica e legal, né? Inclusive houve ali uma conversinha de que a intimação não teria sido feita dentro da formalidade, né? Mas para resumir, para não entrar em detalhes, como o proprietário dessa instituição internacional manifestou que recebeu a informação, ele ratificou a intimação, porque a ideia da intimação é fazer com que a pessoa do outro lado saiba o que está acontecendo. Então ele sabe o que está acontecendo. Então, resumindo, é isso que aconteceu. Retilíneo, límpido e tranquilo. Agora, podemos fazer N reflexões sobre isso? Podemos. Entretanto, não podemos dizer que aqui houve ilicitude ou imoralidade, porque os fatos são esses e não há que negá-los. Certo? Abraço e até a próxima.